paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Feche seus olhos, mantenha suas Bíblias abertas. Vamos fazer uma palavra de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui neste momento, Senhor, totalmente dependido de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. Sou totalmente dependente, ó Pai, cada um de nós. Não merecemos, somos indignos, miseráveis, ó Pai. Mas a Tua graça, ó Pai, provê um caminho para nós, ó Senhor. Fala conosco, ó Pai. Tira o homem de cena, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, possa rondar, ó Pai, sobre esta igreja, Senhor. O Teu Espírito possa falar abertamente, ó Pai, neste lugar, ó Pai, para que as nossas almas sejam abençoadas, ó Pai, para que mudamos, ó Pai, para melhor, para sermos melhores cristãos, Senhor. Melhores esposos, melhores esposas, Senhor. Melhores filhos, Senhor. Está entregue em Tuas mãos, Senhor, o meu pedido, ó Pai, que cada espírito, ó Pai, esteja, ó Pai, sobre o Teu controle, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei vos assentar, mantenha suas Bíblias abertas. Eu estava, desde quando o pastor falou para a gente falar esse domingo, eu estava orando, pedindo a Deus o que falar. Porque nós sabemos que nós que pregamos, que estamos falando, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, para que o povo possa escutar a voz de Deus, o que o povo precisa. Porque pregar, isso aí todo mundo prega. Mas quando Deus vivifica aquela palavra, essa é a diferença. Aleluia. É o alimento individual, é o alimento espiritual em seu devido tempo. E eu estava orando e Deus me deu uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque vocês sabem, ontem, Deus abençoe o irmão Leandro, a palavra maravilhosa que ele nos trouxe. Ele falou que nós não temos a fé de rapto. E realmente, a fé de rapto ainda nós não temos. Mas a mensagem, ela é o que nos dá fé de rapto. Então, qual o motivo de nós virmos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para somente uma coisa: ouvir a voz de Deus para termos a fé de rapto. Aleluia. A Bíblia fala em Efésios 4:11 que Deus estabeleceu o quíntuplo de Efésios para a perfeição do corpo de Cristo. Ou seja, para nos colocar nessa posição de arrebatamento. Ou seja, a palavra ela vem para que faça isso conosco.
para que nós possamos chegar e alcançar aquele dia glorioso. Então, pensando nisso e orando, eu perdi até a noite de sono. E essa mensagem que o mensageiro nos trouxe, que chama "Que faz aqui Elias?". Eu li aqui em Reis 19, e acontece que Elias, ele ficou muito frustrado, porque as suas expectativas não aconteceram conforme ele esperava. E ele chegou um momento que ele chegou no pé de zimbro, e Deus fez uma pergunta para ele. A pergunta foi: "Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui?" Isso é uma pergunta que Deus faz para nós. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Quando Deus perguntou isso para Elias, não era referente à localização, não era referente, porque ele estava lá no pé de zimbro. E quando Deus pergunta isso para você, né, a localização, o que você está fazendo? Eu estou aqui na igreja. Mas não é isso que Deus quer saber. Quando Deus pergunta o que você está fazendo aqui, por que você está estagnado? Por que você parou aqui? Por que você não avançou? Essa é a pergunta que Deus faz para cada um de nós. Por que você só chegou até aqui? E Elias responde para Deus. E Elias começa a responder para Deus o porquê ele estava ali. Mas antes de nós entendermos o que aconteceu, que levou Elias a ficar daquela forma, nós temos que ver um pouquinho no capítulo 18. No capítulo 18, Elias ele se apresenta perante Acabe. E o que acontece? O povo de Israel ele tinha mergulhado na idolatria. Eles tinham abandonado Deus. E Deus, ele comissionou Elias, esse grande profeta. Você vê, o profeta, ele tinha o ofício de revelar a palavra de Deus, revelar a vontade de Deus para o povo. E o que Elias tinha intento de fazer? Pregar para que o povo de Israel se convertesse, para que eles largassem a idolatria, para que eles largassem a vida imunda que eles estavam vivendo. E esse espírito de Elias é tão poderoso que Deus utiliza ele 5 vezes, né, na Bíblia. Primeiro em Elias, depois em Eliseu, e depois em João Batista, e depois nessas últimas eras, através do mensageiro, e restaurando a palavra, e vai usar outra vez em Apocalipse 11. E Jesus, quando ele estava lá no Monte da Transfiguração, Moisés estava representando a lei, e Elias, os profetas. Porque de todos os profetas, Elias era aquele espírito que Deus ia utilizar sobre todas essas eras. Esse espírito de Elias ia continuar até o final. Você vê, o espírito de Elias veio, apresentou, veio a porção dobrada sobre Eliseu. Depois disso, que era o espírito de Cristo, de restauração, de combater a idolatria, esse tipo de coisa, quando veio com João Batista, ele apresentou a Cristo, ele combateu o pecado, ele combateu Herodes, ele vai contra a política, e você vê depois disso tudo, hoje o espírito de Elias está aqui sobre a noiva, clamando contra o pecado, clamando contra as coisas erradas. Então você vê que, por isso que Elias representava os profetas, porque esse espírito ele vai, desde quando ele veio até o final, esse espírito guiando o seu povo. Então olha que homem era Elias. E Elias, olha o que ele disse. Ele chegou e falou assim, cujo Deus, cuja presença eu estou, vive o Senhor, que não cairá uma gota de chuva. Ele tinha tanta intimidade com o Senhor, que ele falou assim, não foi cuja palavra de Deus, ele falou, cujo a minha palavra.
Porque a palavra dele e a palavra de Deus se tornaram uma só. E ele disse assim, não choverás. Não vai chover mais. E aí veio uma grande seca sobre Israel. E quando veio uma grande seca sobre Israel, aí vocês conhecem a viúva de Serepta, dando um alimento para ela. Mas chega num momento especial, que é quando Elias, ousado do poder de Deus, ele vai até Acabe. E na hora que ele chega para Acabe vai lá e diz assim, é tu o perturbador de Israel? É você que está perturbando Israel? Por quê? O poder que estava sobre a vida dele perturbou aquele bando de pecadores. Porque aquela luz, ela transformou aquele lugar e as pessoas conseguiram ver que havia alguém perturbando ali. E você vê, isso fala muito com a gente. Porque se nós os cristãos, o mundo está amando a gente, tá achando a gente fofinho, a gente boa demais, tem alguma coisa errada. Porque a gente tem que ser odiado por esse mundo. A gente não tem que ser amado por esse mundo. A gente tem que ser odiado, como Elias era. É você que está perturbando Israel? É você que está falando dos nossos pecados? É você que está perturbando e indo contra nós? Essa foi a resposta dele? Ele falou assim, não, quem está perturbando é você, com a sua idolatria, com seus balins, fedendo as narinas do Senhor. É você que está perturbando Israel. Não é nós que perturbam, é eles que perturbam a glória de Deus com seus pecados. E Elias vai lá e fala isso para Acabe. Então Elias lança o desafio, você já sabe, esse era o momento de glória de Elias. Ó, vocês estão adorando o Deus de vocês aí? Era 450 profetas de Acera e 400 de Baal. Falou, junta todo mundo aí e vamos ver qual Deus é verdadeiro. E você vê, irmão, eu quero que vocês notem como Deus trabalhou com esse homem e que condição ele chegou. Presta atenção, através daquela glória, daquele poder guiando ele, junta eles aí, vamos ver qual Deus é verdadeiro. Pega o sacrifício, vocês conhecem a história, pega o sacrifício, vocês colocam aí, e o Deus que é verdadeiro vai cair fogo sobre o sacrifício que é verdadeiro. E aí, ó, começa vocês primeiro aí. Aí eles clamam, e ele zombou, acho que ele tá dormindo, acho que ele foi viajar, e ele se cortava e clamava o Deus deles, e aí ele simplesmente falou a palavra, e aquele fogo desceu. E todas aquelas pessoas viram, e olha o que a Bíblia diz, ó, em Reis 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então as pessoas reconheceram que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Porque ele estava tendo um momento de glória em sua vida. E agora o que eu quero mostrar? Eu quero que cada um de nós lembre em nossos momentos de glória. Essa mensagem, se você já passou, se você está passando, ou se você vai passar, ela serve para nós. Porque, lembra da nossa conversão. Cada um de vocês, lembra da conversão de vocês quando vocês aceitaram a Cristo. Aquele amor, aquele zelo, aquela vontade de servir a Deus, aquela vontade de você só pensar em Cristo, só em Cristo, só em Cristo. E parece que, o mensageiro fala que você começa a andar no meio da rua, e os passarinhos cantando, aquela melodia do céu, você começa a se com a voz dos passarinhos, aquela paz dentro de você. Então, em cada momento da sua vida, no seu casamento, quando o seu casamento estava em perfeita harmonia, aquele amor, aquela coisa maravilhosa, e você se regozijando na sua vida financeira, quando você estava ganhando bem, quando você estava conseguindo pagar as contas e estava indo tudo bem, administrando bem, e aqueles momentos grandiosos, quando você falava com um pecador, pequenas palavras, e saía lágrimas dos olhos dele, porque aquela palavra era tão ungida com o poder de Deus, que aquilo descia naquele coração daquelas pessoas,
Você falava, meu Deus, que momento grandioso na presença de Deus. Aleluia. Então Elias estava acontecendo isso. Mas o que acontece? Quem estava reinando era Acabe. E Jezabel, ele tinha casado com a pagã. E acontece que Jezabel que dominava a questão. Os intentos de Jezabel, na verdade, ela era o pescoço, né? Porque o que prevalecia era a vontade de Jezabel sobre Acabe. E você vê que uma mulher sendo a cabeça numa nação, ela trouxe a idolatria, ela trouxe o diabo reinando naquela nação. E a mesma coisa hoje. Uma mulher liderando lá, o mensageiro diz que é o diabo liderando aquele lar. É o diabo liderando aquele lar, por quê? Isso é o jezabelismo. Mas olha que coisa, tem também o outro lado. O que é o nicolaísmo? É a liderança humana. E o jezabelismo é o quê? É a liderança feminina. Então não pode ser nem a liderança humana do homem, nem a liderança da mulher, tem que ser a liderança de Cristo. Amém. A liderança de Cristo que deve prevalecer. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. E você vê, e quão importante é a mulher se manter em sua posição. Ontem, foi tremendo demais, o Leandro falou assim, sobre John Wesley falou assim, eu estou indo pregar para os índios, para converter os índios, mas quem me converterá? E você vê que, muitas vezes, o marido está orando para converter a esposa, mas ele mesmo não é convertido. A esposa está orando para o marido se converter, mas ela mesma não é convertida, ela não encontrou Deus ainda. E nós vemos que Jezabel, ela era muito astuta. E você vê, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, mas por trás de um homem terrível existe uma mulher terrível também. Eu conheci um casal que eu trabalhei com eles, que a ideia era que a mulher quer amar, aquela coisa, mas o homem ele se escondia por trás dela, quem era mal era o camarada. Mas o que acontece? Ele ditava as ordens ali da maldade dele, mas a mulher que sabia, que se expressava, que se mostrava, e assim vice-versa. Então você vê, o mensageiro disse que se você quiser olhar para uma condição da igreja, um nível espiritual da igreja, olhe para as mulheres. Olhe para as mulheres que você vai saber a condição espiritual daquela igreja. Vocês veem qual é a responsabilidade das mulheres na igreja? Você vê qual é a responsabilidade? A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Agora, isso se refere também, a gente pode aplicar em relação à igreja. Porque as irmãs sábias, as irmãs que são sensíveis à voz de Deus, mulheres de oração, como Pedro diz, elas ganham o próprio marido sem palavras. Aleluia. Só com seus gestos, com as suas atitudes. Aleluia. Sem palavras, sem aquela coisa interessante, através da oração, do aquele gesto, ela consegue ganhar o marido. Aleluia. E você vê, às vezes nós pegamos assim, sobre as mulheres, não, mas a gente veste, a gente tem as vestimentas religiosas, esse tipo de coisa, mas o mensageiro conta uma história que ele tinha colocado no tabernáculo Brana uma menina para tocar o teclado, e ela tinha uma saia curta e cabelinho cortado, e ela tocava lá no tabernáculo Brana. E aí um camarada de uma igreja pentecostal falou, como é que você coloca essa irmã para tocar lá no teclado da igreja? Saia curta, cabelo cortado, esse tipo de coisa? E aí sabe o que ele respondeu para ela? Que ele conhecia o espírito dela, que ela tinha um espírito bom. Que dentro daquele coração, ela era nova convertida, mas dentro daquele coração só fluía, era de dentro para fora, e a transformação ocorria em processo, mas dentro daquele coração, ela ansiava por Cristo. Porque os olhos do profeta não estavam pela aparência, ele estava com os olhos de Deus, que não olha a aparência, mas ele mede as intenções do coração. Aleluia. E aí ele foi lá e falou assim, e aquele mesmo pregador, tinha uma mulher na igreja lá, tinha o cabelo até o pé,
Tinha saia até o pé, mas tinha um temperamento de uma serra circular. Brigava com todo mundo. Era o cão, era o diabo, como diz o Moleandro. Era o diabo. E você vê, presta atenção. Presta atenção. Quando Deus foi escolher lá, quando Samuel foi escolher, ele foi logo no fortão, naquela coisa, porque pela aparência, era aquele lá. Mas Deus vai lá e pegou o Davizinho lá no campo, lá aquele lá, o de ovelhas lá, que estava cuidando das ovelhas. E Deus fala assim, ó, porque Deus não olha segundo o homem. Ele não olha conforme o homem. Porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração, para as intenções. E você vê, aquilo é o interior refletindo o exterior. Não é o exterior querendo forçar para entrar para o interior. Com os ritos religiosos, com a veste religiosa, não vai transformar esse coração. O seu coração que se tem que transformar de dentro para fora. Então nós temos que ter a visão de Deus. A visão de Deus é o quê? É os motivos e objetivos. Você olha o interior. Quando você for julgar uma coisa, você julga não pela aparência. Quando alguém falar algo, quando alguém dizer alguma coisa, uma contenda coisa, você julga pela intenção do coração. Você tem um discernimento. Por isso que Jesus fala, meu Deus do céu, se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Por quê? Quando você vai até ele, aí, ó como Deus faz para acabar a fofoca, para acabar a inimizade, para acabar a difamação, porque isso aí é um câncer na igreja. Fofoquinha e essas coisas, é um câncer na igreja. E Jesus, o mensageiro fala, se nós fizéssemos do jeito que Jesus falou certinho, não teria essas coisas na igreja. Não teria nada disso. É só fazer do... Jesus passou o manual. Se teu irmão pecou contra ti, ou se você acha que ele pecou contra ti, se você acha que ele pensou mal de você, se você acha que ele fez isso, vai até ele. Você pergunta, irmão, eu estou interpretando errado, mas você falou isso, aquilo, ou então isso, aquilo, tal. Você pergunta para ele, 3 coisas podem acontecer. Primeira coisa, ô irmão, realmente eu errei, irmão. Me perdoa. Acabou, meu irmão. Aleluia. Porque muitas vezes, presta atenção nisso aqui. Deus, eu vou dar um exemplo aqui. O irmão Alex vai lá e pega o irmão Leandro fazendo algo errado. Quando Deus mostra algo para o irmão Alex, não, irmão Alex, esse é o irmão Alex. Irmão Alex, quando Deus mostra algo para o irmão Alex, uma falha, um pecado, irmão Leandro, o que Deus está fazendo? Deus está te dando a oportunidade para ser luz e para você ajudar aquele irmão. O que o irmão Alex não pode fazer é chegar, ô irmão Rafael, ou você viu o que o irmão Leandro fez? Ô irmão, ou você viu, rapaz, ou sei lá o que, vamos orar por ele, vamos todo mundo. Aí começar a estar a igreja, todo mundo orando para irmão Leandro. Não, eu estou contando para orar, né? Quanto mais um orar, mentira, isso aí é desculpa para alimentar o espírito de fofoca. Não, eu vou compartilhar aqui porque a gente vai ter que orar pelo irmão ali. Isso é uma desculpa, meu irmão. Você tem que fazer a primeira coisa. Chega até o irmão. Pergunta, irmão, está acontecendo isso, aquilo, tal, tá falando de você. Ora por ele. E você não deve falar para ninguém. Aí você entende. A verdadeira maneira cristã é esconder o erro do seu irmão. A verdadeira maneira cristã é você chegar nele, é você amar. Se não tem nada de bom para você falar ao seu irmão, não fale. Mas é que tá. Aí, o irmão Leandro, ô irmão, me perdoa, tá certo. Ou a segunda hipótese, não, irmão, irmão, isso aqui é a maioria das vezes que acontece. Sabe o que é a maioria das vezes? Irmão, você interpretou tudo errado. Misericórdia. Eu longe tive a atitude de fazer tal coisa. Eu nunca pensei nisso, meu irmão. Nossa, ô irmão, me perdoa por julgar mal, irmão. Nossa, rapaz. Por quê? Quando você pergunta para a pessoa expõe dentro dela as intenções do coração daquela ação. E aí, a pessoa chega, já aconteceu comigo. Eu cheguei na pessoa e falei, meu irmão, eu sei que você não gosta de nós, por causa disso e isso, aquilo. Pronto, lá da expedição. Ah, porque você não gosta, porque nós é crente, sei lá o que, tal, eu te julguei muito mal. Ele olhou pra mim e falou, meu irmão, não, você tá doido? Eu acho que não. Eu nunca falei que não gosto de você porque você é crente, esse tipo de coisa, eu nunca...
era coisa de trabalho, né? Quando eu pegava no pé de você, é porque você estava fazendo coisa errada. Vocês que tiram vocês mesmos daqui, não tinha nada a ver. E naquele momento eu discerni aquele espírito dentro do coração dele. As intenções do coração dele. Eu falei, meu Deus. E eu semei em maior discórdia. Porque o camarada trabalhava com nós e eu achava que ele estava perseguindo a gente, porque tudo é perseguição contra a crente, porque nós é filho de Deus, e sei lá o que. E nada a ver, a gente fazendo coisa errada. Você entendeu? Fazendo nós errado, o camarada certo, querendo cobrar de nós, e nós dizendo que é perseguição, é o Satanás perseguindo, sendo que você que é o culpado dessas coisas. Aí ele foi lá e, não, meu irmão, não, nada disso. E eu, de todo o meu coração, eu vi que ele estava sinceramente sendo verdadeiro. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira, ele não escutar, meu irmão, vai-te pra lá. Aí quando o camarada vai-te pra lá, não sei de nada, aí chama 2, 3 testemunhas, no coisar, chama pra igreja, aí tem que expor o pecado, e você sabe tudo, depois entregar pra Satanás, é aquela coisa toda. Enfim. Não, mas pra quem não sabe o que é entregar pra Satanás, irmãos, é o seguinte. Pra limpar o pecado da igreja, vamos dizer assim, porque a igreja ela tem que estar santa, ela tem que estar pura. Uma cunha de Acã, ela atrapalha as bênçãos de todo o corpo. O mensageiro fala, se tem uma pessoa que está fora de ordem, tem uma pessoa que está em pecado, ela impede a cura de uma pessoa aqui. Então o que acontece? Nós temos que ter um corpo unido, trabalhar contra as artimanhas de Satanás para o pecado não entrar. Você entende? Para o espírito de fofoca não entrar, para o espírito de inveja não entrar, para o espírito de ciúme não entrar. Então a gente tem que colocar barreiras. Aleluia. E se a gente obedecer os mandamentos do Senhor, então a gente vai ser uma igreja vitoriosa. Aleluia. Então, o que entregar o corpo para Satanás? Isso raramente acontece. É o quê? O irmão quer estar em pecado e quer continuar estando na igreja, quer tomar ceia, quer estar na comunhão de Cristo. E aí a gente tenta acertar ele, e ele não, é sempre por amor. Primeira, segunda, terceira etapa, vem 2 irmãos, traz a igreja. Ó, o irmão está vivendo a vida de pecado, está envolvido com isso, aquilo, e ele não quer se consertar. E se ele quiser continuar vivendo aquela vida de erro, aí ele é excomungado do corpo de Cristo. O que é entregar o corpo para Satanás? A partir de hoje, você não vai fazer mais parte do corpo de Cristo. O seu espírito, o seu corpo é entregue para Satanás para que o espírito seja salvo. O que é isso? A partir do momento que você tira ele parte do corpo de Cristo, ele não faz mais parte da comunhão, você entendeu? Ele não se torna mais um membro do corpo, ele está afastado do corpo de Cristo. E aí, se ele é um eleito, diz o mensageiro, quando entrega o corpo dele para Satanás, o quê? Todo tipo de coisa ruim vem sobre ele. Ou vida financeira, ou espiritual, ou uma doença, ou seja o que for, para trazer ele de volta para o caminho. Se ele for eleito, ele vem todo arrebentado, mas ele vem. Entendeu? Então essa é a forma que a gente deve fazer. Se ele não for um eleito, de lá ele vai para Fió e acabou. Vem na igreja como visitante e tal, mas ele não tem acesso à comunhão do Senhor. Então isso que é, para quem não sabe o que é isso, 1 Coríntios 5 e várias mensagens. Então, eu não sei nem porque eu entrei nisso, irmãos. Esse não era nenhum tema. Esse não era nenhum assunto. Mas Deus sabe melhor. Então, voltando. Então, nós temos que ver a importância das mulheres na igreja. A importância da vida de cada um. E olha que coisa. Elias teve esse momento grandioso. Elias teve esse momento em que parou a chuva, em que os profetas foram mortos, desceu o fogo do céu, e dentro do coração dele, ele disse, agora sim o povo de Israel vai se converter. Meu Deus, olha quantos sinais, quantas maravilhas, que maravilha, meu Deus do céu, agora sim eles vão se converter, e o povo de Israel vai ser salvo, meu Deus, obrigado. Eu consegui a minha missão, porque a missão do profeta era trazer eles de volta para a palavra. E ele estava naquela expectativa. Mas aqui começa no capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente mataram a todos os profetas à espada. E ele, meu Deus, quando Acabe chegar e falar isso para Jezabel, Jezabel vai se prostrar e vai falar, meu Deus, o Senhor é Deus de Israel, o Senhor nos perdoa por tudo, meu Deus. E a expectativa dele estava na promessa de Deus, porque Deus, em várias promessas, ele falava que cuidaria do seu povo. O povo de Israel foi um povo seleto por Deus. Toda vez que eles iam se corromper, mas Deus mandava os profetas e trazia eles de volta. E Elias, como esse espírito bendito, ele vai
e cumpre a sua missão. E ele se esforça. E ele dá tudo de si. E falou, agora vai. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e diz-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Amanhã, nós vamos arrancar a cabeça desse camarada. Ele achou que ele ia se converter, foi pior. A situação ficou horrível. Ele falou, amanhã esse camarada morre. Esse camarada morre. E você vê, versículo 4, e ele foi ao deserto ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu o seu ânimo. Amor disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele, na expectativa de Deus fazer algo na vida dele, na expectativa de Deus mover o coração daquelas pessoas, ficou pior. Ficou pior. E olha aqui. E agora vem a pergunta que Deus faz. E ela entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio sobre ele e disse, que fazes aqui, Elias? E ele ficou triste, aquela coisa toda. E Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Por que você estagnou? Por que você parou? Por que você desanimou? E Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? E aí, ele dá a resposta. Tenho sido muito zeloso, versículo 10, pelo Senhor Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele explica para Deus o motivo de ele ter parado, o motivo do seu trabalho. E ele diz para Deus, esse é o tema, esforço inútil. Todo o meu esforço foi inútil. Eu preguei, eu gritei, para eles serem salvos, eu mostrei, Senhor, fui lá, me coloquei diante da sua presença. E não adiantou nada. Eles não se salvaram. Agora lembra, nós sabemos que tem que descer um poder sobre essa noiva. Mas preste atenção. Quantas vezes a gente já jejuou? A gente já orou? A gente já clamou para Deus, para a gente ser o que a gente deveria ser. Para a gente ser o que Deus espera que nós sejamos. Ele diz que seria uma sombra, mas cadê isso? E a gente lutou, a gente buscou, a gente clamou, para a gente viver verdadeiras vidas como um cristão. A gente lutou. No seu casamento. Você orou tanto a Deus, Senhor, converte esse meu marido. Pelo amor de Deus. Esse camarada é o cão. Meu Deus. Converte o camarada. Orei, jejuei. Mas ficou pior. Ficou pior. Eu pedia para Deus converter essa minha esposa. Para que ela parasse de ser essa mulher indisciplinada. Para que ela seja dócil, meiga. Como diz as Sagradas Escrituras. Mas ela ficou pior. Ela ficou mais rebelde. Ela ficou mais dura. Então, essa pode ser a nossa condição hoje. Você pedindo às vezes um refúgio financeiro na sua vida, para Deus ajudar você a pagar a dívida, e você deu o dízimo. A Bíblia não fala, e trazei o dízimo à casa do tesouro, e vai ser abastança, vai cair do céu, e vou repreender o espírito devorador. E rapaz, o dízimo estava meio ruim, mas no dia que eu dei, eu falei, não, agora vai, foi piorar. Você vê, no dia que vocês, não, rapaz, eu não consegui, mas agora eu vou seguir em frente, vou ser um cristão, vou cumprir. E no dia que você vai lá e honra com o Senhor, piora, quebra o carro, quebra a moto, um parente adoece. E aquela coisa piora. Você pede a conversão dos seus filhos, você fala, meu Deus, há quanto tempo eu jejuo, eu oro para a salvação dos meus filhos, para que eles saiam dessa vida miserável. E eles estão mais piores, mais rebeldes.
E é por isso que eu estou aqui nesse estágio. Quantas vezes você jejuou, orou para a salvação da sua família? Para a salvação do seu casamento? Quantas vezes você implorou a Deus e você cansou? Você fala, meu esforço foi vão. Eu trabalhei em vão porque ninguém aguenta 10, 15, 20 anos orando pela mesma coisa e Deus não falou. Deus não agiu. Deus ficou em silêncio. E as pessoas perguntam, como perguntavam para Davi, onde está o seu Deus? Você não sabe o que responder. Porque a sua meta, o seu objetivo foi frustrado, como foi de Elias. Então a conversão dos filhos, o casamento, o básico da vida financeira, a comunhão com Deus, se aquela pessoa zelosa, fala, meu Deus, coloca um desejo em mim para eu, meu Deus, ser como Edwards, ser como o irmão Branham, ser como John Wesley, ser esse homem de Deus. Você pregou e ninguém veio, as almas não vieram. Você pregou e ninguém se converteu. Você orou a Deus querendo uma esposa. E já vai para quase 45 anos e você não casou e Deus não mandou ninguém. E você pedindo, Deus, me dá, ó Deus, um suporte financeiro, me dá uma companheira, Senhor, eu preciso de Ti. E você ora, e nada acontece. E Deus se cala. Então Elias estava nessa condição aqui. Ele falou assim, não sou melhor que meus pais. Olha o que ele diz. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Você dedicou aquele zelo, aquela coisa, eu quero poder do alto, mas não veio poder. Aleluia, Senhor. Meu Deus, você orou. Você pediu para aquela perna nascer. Você pediu para aquele aleijado andar e nada aconteceu. Você pediu para aqueles olhos enxergar e nada. E a evidência, esses sinais seguirão aos que crerem e os sinais não seguiram. Elias estava nessa condição. E muitos de nós estamos hoje nessa condição. O mundo está morrendo aí, querendo ver essa super raça. E cadê essa super raça? Irmão, tentamos, se esforçamos. E Elias falou, esforço inútil, esforço em vão. Muitos até desistem. Meu Deus, quanto tempo eu estou na igreja? Quanto tempo eu estou buscando o Senhor? E Deus não intervém na minha situação. Deus não intervém no meu casamento. Deus não... Nem vale a pena ser um cristão. E o diabo vem e coloca na mente. Peraí. Quando o diabo veio na mente do mensageiro, Sharon Rose tinha morrido. Deus tinha tirado o bebê. Aquele bebezinho, imagina, aquele bebezinho que você tem, nós que temos crianças aqui, imagina. E Deus tirou. E quando Deus, ele pediu, Senhor, por favor, não meu bebezinho. E ele falou assim, e desceu um véu preto, e eu sabia que ele tinha falado não e recusado. E quando o diabo veio na mente dele, ele falou assim, ele não podia me falar que Deus não existia, porque eu conhecia Deus. Mas sabe o que ele disse para mim? Que Deus não era esse amor. Deus não era esse, você ora pelos outros, e quando você pede pela sua própria filha, ele não te dá? Que Deus é esse? E ele falou, meu Deus, mas é verdade mesmo, é verdade. E ele quis se matar, ele quis tirar a sua própria vida. Quantas vezes a gente passou por situação de querer tirar a nossa própria vida? Por causa das frustrações. Porque você espera que algo aconteça e nada acontece. Deus não falou. Deus não moveu. Deus ficou calado. E você fala, e aí, ó como o diabo trabalha. Deus não me ama. Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Esse monte de gente. Ímpios prosperam. Asaf disse, quase me desviei. Ele falou assim, em vão tenho limpado minhas mãos,
enquanto esses ímpios, eles vivem nas suas vidas pecaminosas e cada vez mais bem, cada vez melhor. E aquela coisa, ele falou assim, e esse pensamento quase me desviou do caminho de Deus. Salmo de Asaf. Então você vê como o diabo chega. Ele falou assim, Deus não é um Deus de amor. Aí, ó, pediu pela sua própria filha, o que ela tinha a ver? E ele, meu Deus, isso é verdade, ele quis se matar. Mas Deus não deixou. Ele falou assim, ele estava guardando o dom, não era por causa de mim, não. Era porque o dom tinha algo para ser usado. Não era por causa de mim. Era por causa daquele dom. Então Elias ficou nesse estado. E pode ser o estado de nós. O que você está fazendo aqui? Por que você parou na fé? Por que você parou de jejuar, por batalhar, para ver, crescer em níveis de santificação? Crescer em níveis de fé, crescer em níveis de conhecer o Senhor. Por que você ficou estagnado aqui? Por que você parou? Ele fala, Senhor, eu tentei, eu me esforcei, e você não se moveu, não aconteceu nada, Senhor. E Deus fala isso para Elias. Então Elias, como é que Deus vai resolver essa questão? Como é que Deus vai resolver essa situação? Deus parece inerte. Deus parece um Deus que não se importa com o seu sofrimento. Deus parece que está pouco se importando, está pouco se lixando para você. E as coisas indo cada vez de mal a pior. Nada de poder. Quem hoje vem na expectativa de um milagre? Quem hoje vem na expectativa de ver um milagre? Ninguém. Por quê? Foi tantas vezes, tantas tentativas, falhas. Não aconteceu. Você já perdeu a expectativa. Você já não tem mais esperança. Assim, esse caso acabou, não tem mais jeito, não tem mais jeito, acabou. Por quê? Por causa dessa estagnação. As circunstâncias nos levam a isso. E como Deus vai resolver isso? Versículo 11. E ele lhe disse, presta atenção, irmãos. Essa é a condição hoje. Em qualquer aspecto da sua vida, espiritual, natural. Por que você parou de avançar? O que você está fazendo aqui? E nós respondemos. E aí vem a resposta de Deus. Ele diz, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Elias, ele estava no Monte Horebe. Ele estava no Monte Horebe e Deus falou, sai para fora perante a face do Senhor. Porque Deus quer falar contigo. Eu quero falar com você. Elias, eu quero falar com você. Sai para fora. Eu quero que você enxergue. Levanta e sai para fora, que eu tenho um recado para você, Elias. Deus tem um recado para nós essa noite. Que o Espírito ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem uma mensagem para nós. Como que Deus vai confortar Elias? O que é que Deus vai fazer? Levanta-te. Sai para fora. Que eu tenho algo para dizer para você. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa. Um cício, uma voz mansa e delicada. Olha aqui. Jesus, ele disse uma coisa. Ele falou assim, ó, se os teus olhos forem bons, se seus olhos fossem bons, fossem luz, todo o teu corpo é luz.
O que Jesus está dizendo? Muitas vezes, quando a gente olha para essa situação de Elias e para a nossa vida, esse homem que foi, entre aspas, abandonado por Deus, que Deus não respondeu às orações, que Deus abandonou, a gente vê como se fosse uma cortina preta. Assim. Mas em toda a cortina preta, existe um ponto de luz ali. O que é o ponto de luz ali? O ponto de luz, ele mostra o significado de toda aquela coisa preta. E quando Jesus fala, se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo é luz, quando você enxerga aquele ponto de luz, as suas ações, o que você vai manifestar, é baseado naquele ponto de luz que você encontrou. Agora presta atenção. Quando Deus, ele pega e vê Elias nessa situação, quando ele vê você nessa situação, ele fala para Elias. Elias vê um grande vento forte que fendia os montes e quebrava as penhas diante da paz do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Passou um vento, Elias está aqui, e Deus está mostrando para ele. Passou um vento e trau! E bateu nas pedras. E sacudiu. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava naquilo. Depois um grande terremoto. E o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, e o Senhor não estava no fogo. O que era isso aqui? No Velho Testamento, as aparições de Deus, os sinais miraculosos de Deus, eles vinham através do fogo, através do terremoto, através do vento. Você vê que lá em Êxodo, quando Deus estava libertando o povo de Israel, veio um grande vento e jogou todos os gafanhotos fora. Veio um grande vento e abriu o mar vermelho. Ou seja, essa era a forma de Deus operar um milagre. Instantânea, aquela coisa visível. A coluna de fogo que bloqueou ali o povo do Egito para chegar e pegar o povo de Israel e capturar. Ou seja, Deus se manifestava de uma forma visível, miraculosa ali. O terremoto, a Bíblia diz lá os filisteus, e um terremoto Deus acabou com todo mundo. Ou seja, Deus pegou esses aspectos da natureza e mostrou para Elias, o fogo, a terra e o vento. Porém, Deus não estava naquilo. Como assim? O que isso significa? E aí, vem o 12, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Um cício, uma brisa. Esse aqui, ó. Sabe quando o ventinho passa no meio das finas? Às vezes nós estamos na janela. Essa aqui. Aquela coisinha bem miadinha. Era o cício, uma voz mansa e delicada. E Elias olhou aquilo ali. Mas eu não estou entendendo. Como assim? Como assim? Este é o momento da resposta do Senhor. Muitas vezes, nós chegamos nessa condição aqui. Porque na nossa pequena limitação, na nossa forma de entender as coisas, nós vendo aquela cortina negra, não conseguindo captar aquele ponto de luz, nós acreditamos que o agir de Deus é através de coisas visíveis. Ele falou assim, porém Deus não estava naquilo. Ou seja, Deus fez milagre, Deus operou através do fogo, através do terremoto, através disso, sim, porém o Senhor não estava naquilo. O que acontece? Elias queria uma coisa palpável. Elias queria algo que ele pudesse tocar. Ele queria algo visível. Ele queria que nesse dia acontecesse, o povo inteiro de Israel se convertesse, Jezabel caísse aos pés e adorasse a Deus e aquela coisa. Ele queria ver aquela coisa sobrenatural, miraculosa daquele jeito. E a expectativa dele era que Deus iria agir daquela forma. E sabe o que acontece? A resposta de Deus pega assim, Elias, vem cá, Elias. Sabe aquele pontinho de luz que eu acabei de falar aqui, daquela cortina? Que se os olhos forem bons, Deus ilumina a mente de Elias. E essa é a minha oração, que Deus possa iluminar os seus olhos para você entender o recado de Deus agora. Que você possa ter a iluminação do Espírito para você receber o recado de Deus. Aleluia. Na hora
Deus pega aquela cortina, mostra aquele ponto de luz e... Peraí, vem cá, Elias. Deixa eu mostrar uma coisa. Ele abre a cortina assim, ó. Ele tira ele daquele espaço de dimensão. E ele vem aqui e mostra uma coisa para Elias. Elias, meu Deus, Senhor, derribaram os seus altares, eu preguei, ninguém se converteu, ninguém fez nada, e meu Deus, mataram todo mundo, só eu fiquei, só eu sozinho, Senhor. Versículo 18. É a resposta de Deus para Elias. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você pode não estar vendo o agir de Deus, mas Deus trabalha no silêncio. Deus mostrou para Elias que 7.000 não se prostraram. A sua oração não é em vão, o seu jejum não é em vão, o seu clamor não é em vão. Deus mostrou para Elias, tem os 7.000, mas quem são eles? São teus convertidos. Através da tua palavra, 7.000 não se dobraram aos pés de Baal. Você não está só. Meu irmão, presta atenção, eu quero que Deus mostre isso para você. Você pode achar, você quer ver? A gente quer ver o milagre, a gente quer ver os filhos, no dia tá todo mundo aqui, ver o casamento, ver toda aquela coisa perfeita e tal. Meu irmão, não é assim. Deus é através do silêncio. Aquele coração que você almeja, daquele seu filho, daquela sua esposa, Deus está convertendo, Deus está trazendo. Aleluia! Glória a Deus! Aquele poder vai vir! Ele está começando! Não desanime, meu irmão! Deus irá trazer os seus! Oh, meu Deus! Essa janela ele mostra, meu Deus, presta atenção! Toda aquela circunstância, Deus trabalhou porque Ele sabia! Ele sabia que tinha que ser feito daquela forma! Porque através daquela forma, Elias ia apreciar mais a graça de Deus! A glória de Deus! Sabe por que Deus não arrumou ainda a esposa para você? Sabe por quê? A Bíblia fala assim que os solteiros cuidam da coisa do Senhor. É um privilégio porque você está trabalhando nas coisas do Senhor. Você está adorando a Deus. É nesse tempo de Deus, aproveite esse tempo de Deus. Sabe por que Deus não transformou aquele cônjuge ainda? Porque Deus está querendo transformar você através dele. Presta atenção. Ô Senhor, me dá amor. Você vai cair amor assim no céu? Não, Ele te dá oportunidade para que você possa amar. Ô Senhor, me dá paciência. Vai aparecer um cara bem ruim para testar sua paciência. Essa é a forma que Deus faz. Moldados através de Deus. Através do sofrimento. Através da dor. Então o seu esforço não é vão. Porque isso é para a glória de Deus. A sua dedicação não é vã. Meu Deus. E Deus mostra, peraí. Olha aqui na cortina aqui, ó. Olha aqui na cortina. Olha aqui a sua família. Olha aqui eles louvando a Cristo. Olha aquela esposa que não converte nem que pague. Olha aqui ela, cheia do Espírito Santo, com paz, com alegria. Não desista, meu irmão. Não desista, não pare. Amém. Também fiz ficar em Israel 7.000, todo joelho que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. E Deus surpreende Elias com essa informação. E agora presta atenção, meu Deus do céu. Olha para isso agora. Deus, Ele não vê o seu sofrimento e deixa você angustiado à toa, meu irmão. Isso é por um propósito, meu irmão. Isso é por um propósito e é para servir para a glória dele e a glória dos teus filhos, para o seu aperfeiçoamento. Amém. Presta atenção nisso, meu irmão. E olha, todo aquele choro, a Bíblia fala em Apocalipse sobre a oração dos santos, que vai ser jogada a oração dos santos. Agora presta atenção, aquelas orações, nós falamos aqui a última vez, o Deus que age através da oração. Aquela oração, ela, conforme vai enchendo,
chega um momento que aquilo acompanha, ela fecha. E sabe o que Deus faz? Deus joga. É aquele momento que aquelas orações vão ser cumpridas na sua vida. Então peça, insista, clame, porque aquele poder vai vir. Vai, eu vou ser o que eu tenho que ser. Não é historinha, não é conversinha, eu vou ser o que eu tenho que ser. A minha família vai ser o que tem que ser. Então no momento certo, Deus está cuidando de tudo. Não para, continua, avança. Meu Deus, olha para João Batista. João Batista também teve um momento glorioso. Eis o Cordeiro que Deus tira o pecado do mundo. E ele chegou naquele momento que ele foi preso. E a palavra diz que o Messias libertaria os cativos. E estava lá João Batista cativo. Isaías 53 diz que eu sou curado e eu estou doente. Como é que fica nisso? E João Batista estava lá, naquela agonia, meu Deus, ele até descreu do Cristo. E eu creio de todo o meu coração, irmão, isso aqui, eu creio de todo o meu coração, que antes, João Batista, eu creio que ele não morreu frustrado. Eu creio que ele não morreu frustrado. Eu não creio que ele não morreu um homem desviado da fé. Eu creio que aquele doce Espírito de Jesus Cristo com certeza apareceu para ele e falou, meu irmão, eu sou o Messias, você não pregou em vão, eu estou aqui, o Messias prometido, não foi em vão, João Batista, e eu creio que ele pode ter pregado em Cristo e chorado e falado, Senhor, me perdoe por descrever, oh meu Deus, eu já pedi perdão, por descrer do seu amor, por descrer da sua misericórdia, porque nós sabemos que ele tem cuidado de nós, não é nas nossas forças que as coisas vão acontecer. A gente jejua, a gente ora, a gente trabalha, mas não é isso que vai trazer, é o sobrenatural de Deus, é a misericórdia, é a graça, é o favor imerecido, que vai trazer Deus à cena. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção, vou concluir. Os jovens hebreus, irmão, mas presta atenção, eu já falei isso aqui, um testemunho que eu dei lá em Perus, mas isso tem que focar firmemente em cada um. Deus não gosta de crente frouxo. Deus quer aquelas pessoas que aguentam o sofrimento, como os jovens hebreus. Os jovens hebreus, momentos de glória. A Babilônia atrás, Daniel, os jovens hebreus, aquela coisa toda, homens de sabedoria e poder. Só que chega um momento que Daniel some da cena. Isso é um tipo de Deus em silêncio. Aquele como Elias estava, Deus em silêncio. E sabe o que acontece? Olha ali, os jovens hebreus chegaram lá. Eles chegaram na fornalha. Ó, quem não se prostrar sobre ele vai para a fornalha. Meu amigo, pode vir fornalha. Pode vir o quê? Eu não vou me prostrar perante esses seus ídolos imundos. Eu, cristão, pode vir prova, pode vir fornalha, pode vir luta, pode a mulher não querer, pode o pai não querer, pode o filho não querer, pode ninguém querer, mas eu não vou me prostrar ao mundo. Eu continuarei sendo servo de Jeová, servo de Cristo. Deus quer esse coração. Aleluia. Presta atenção, quando eles chegam lá, eles falam, meu irmão, é isso que Deus quer, presta atenção. Se Deus salvar nós disso aqui, não importa, nós não vamos adorar. E se Deus não salvar também, nós não vai se sujeitar a isso, porque eu tenho um contrato com meu Deus, que eu sei que Ele trabalha em silêncio. Não vou negar fé, não vou desistir. Continuarei lutando! Aleluia! Glória a Deus! Não vou desistir! Eles entraram na fornalha. Com a convicção, sabe o que é? A convicção? Bom, Deus fazendo, não fazendo, eu não vendo com meus olhos, eu sei que Ele está trabalhando no silêncio. Eu não preciso ver, não precisa ser o vento, a tempestade, o fogo. Não, eu sei que Ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando naquele coração daquele homem duro. Eu quero insistir nisso, meus irmãos. Em conversão, em transformação de coração. Deus está trabalhando. E aí, essa aqui é a cena melhor. Meu Deus. Olha aqui.
Na hora que ele chega lá, essa ilustração é boa demais. Botou os homens na fornalha. Na hora que botou os homens na fornalha, com certeza alguém vindo, aqueles homens na fornalha, meu Deus, algum crente escondido, sei lá, talvez um manufaturado, eu vou dar uma douradinha aqui, mas eu sou de Deus, tá? Ô Senhor, me perdoa aqui, eu vou flertar um pouquinho com o mundinho aqui, mas eu sou do Senhor Jesus, né? Mas enfim, mesmo uma oração do coração sincero, aquilo chega. Se não chegou a Deus, chegou pelo menos aos anjos. Aí, o que acontece? Os anjos veem aquela situação inteira. Chega lá Miguel. Senhor, o senhor não está vendo não ali o pessoal ali, meu Deus, vão queimar fogo e tal, e tal, e tal, e tal. Vão acabar com os seus servos, os únicos que não se prostraram perante a estátua do rei da Babilônia. O senhor não está vendo não? Eu tô, meu irmão. Eu tô. Mas olha uma coisa. Não vai não. Não, eu posso jogar água lá e detonar com tudo, aquela coisa toda. Não, não vai. Não vai. Eu posso... Aí veio outro anjo, veio Gabriel, veio Miguel, veio o anjo absinto de Apocalipse. Senhor, vem lá. Não, eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu sei o momento certo, que é hora de agir. Eu sei que aquilo ali está servindo para aperfeiçoar o caráter dele. Eu estou testando meus filhos para ver o que vai sair ali. Aí depois que passou por aquele teste, ele falou, não, peraí que agora eu que vou. Vento leste, vento oeste, vem cá. E ele se põe em sua carruagem, ele vem. E o quarto homem estava lá na fornalha. Glória a Deus. Independente do que você passa, o quarto homem está com você. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus do céu. Concluindo, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levanta-te. Come, receba essa energia, porque ainda tem chão para você, tem um ministério para você cumprir, tem almas para você ganhar, o seu testemunho de vitória vai ser de outros. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Concluindo, e partiu, pois, Elias dali, ele se levantou, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, e ele estava com 2 e Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Versículo 16, também o Senhor disse, vai, volta pelo caminho, vai para o deserto, vem, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissi, e ungirás rei de Israel. Deus restaurou e disse, vai e volta e unge Azael, volta para o seu ministério, volta a orar pelos seus filhos, volta a jejuar pelo seu casamento, porque Deus vai dar a vitória. Glória a Deus. Deus não te desampara. Glória a Deus. Rafael, canta os hinos com a irmã. Deus abençoe meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir.